Olá, meus amigos. É muito bom estar com vocês, mais uma vez, para analisarmos o livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marcos Pristo. Estamos no item 3, Problemas e Jesus. E analisando cada parágrafo que nós possamos ler, para que nós compreendamos aquilo que o mestre nos falou e que está tão atual nessa nossa jornada no século XXI. E aí ele diz assim: a agressividade que se cultiva sob o eufemismo de nervoso e de sofrimento conduz à loucura e ao crime. Qual é o tratamento liberativo? Exercícios de humildade com insistência na oração. O inconformismo, traduzido injustificável rebeldia, é técnica de autodestruição a prazo fixo. Qual é a solução? Coragem na luta de todo dia. O desacimamento sempre antecede desastres que conduzem de rodão aqueles que vivem estúrdios e frívolos. Comportamento salvador, meditação e esforço íntimo no exame e aferição dos valores da vida. Então, vamos analisar esses 3 itens, né? E o primeiro deles, ele diz assim: a agressividade que se cultiva, né, gera o quê? O nervosismo e o sofrimento, que vai conduzindo a cada um de nós à loucura e ao crime. E o tratamento é exercícios de humildade com insistência na oração. Quantos de nós oramos quando levantamos de manhã cedo? Quantos de nós oramos ao deitar para descansar a matéria? Quantos de nós exercitamos a humildade? Uma das técnicas que eu descobri para que nós possamos exercitar a humildade, mesmo tendo uma condição financeira acima da média, é nós nos dedicarmos aos irmãos que estão nas ruas, aos irmãos que estão numa condição menor em função das situações que o mundo e o país vive. Então, eu me propus, juntamente com um grupo, com a minha esposa e meu filho, a fazermos quentinhas, né? A doar um pouco de nós para esses irmãos. E quem é que ganha com isso? Bom, aqueles que estão nas ruas ganham o alimento. E eu exercito a minha humildade junto a eles. Eu ganho muito mais, recebo muito mais do que eles, porque eles estão sempre nos dando lições. Só para que vocês possam ter uma ideia, muitas vezes, quando distribuímos o alimento, muitos dizem para nós: não, eu não quero receber, porque passou uma caravana antes e eu já recebi. Mas aqueles 2 irmãos que estão ali na frente não receberam nada. Olha que lição. Ele poderia não ter falado nada, ficado quieto e pego mais uma quentinha. Não. Ele me ensinou que nós devemos dividir. Ele me ensina a solidariedade, porque o sofrimento gera isso. Solidariedade. Nós não vemos aí quando acontece um terremoto em outros países, quando acontece um tsunami, como o ser humano se prontifica a ajudar o próximo. Agora, com o problema do oxigênio no Brasil, né, no Amazonas, quantos países resolveram nos ajudar, né? Por quê?
Eles esquecem as outras coisas para se tornarem humanos, porque todos nós somos iguais. Moramos em países diferentes, mas somos iguais. Eles passarão pelo crivo da morte, como nós, porque o que nos iguala na Terra é que nós passaremos por esse crivo. Então, aquele que hoje está numa condição financeira boa, aqueles irmãos, por exemplo, que estão em processo de depressão, e eu conheço vários, que se libertaram da depressão porque resolveram, em vez de ficar sentado em casa se lamentando, trabalhar no bem. E como eles se propuseram a fazer isso, as coisas foram mudando para ele, porque eles foram ganhando mais, recebendo mais, e aí esse processo depressivo foi diminuindo, foi melhorando. E é esse o propósito, né? O propósito é nós nos melhorarmos. O outro item diz o seguinte: o inconformismo, traduzido injustificável rebeldia, é técnica de autodestruição a prazo fixo. E a solução é coragem na luta de todo dia. Então, quando nós não nos conformamos com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, e só olhamos a casa do outro, a coisa se complica para nós. Né? Quantas vezes você tem irmãos que vão visitar outros em suas casas e aquele irmão tem uma televisão de 60 polegadas, tem uma casa que comporta aquela televisão, mas você fica inconformado porque que ele tem e você não tem. E a justificativa para o nosso ego é dizer assim, não, ele teve sorte. Ele não teve sorte. Na realidade, ele lutou para conquistar aquilo. E nós nos fechamos e nós sempre olhamos para a casa do outro. E não olhamos o quanto nós temos. Nós só entendemos esse processo quando nós passamos pela perda. Quando nós passamos pela perda, a gente observa na perda que nós deixamos tudo aquilo que conquistamos na terra e levamos tudo aquilo que nós conquistamos em nós a nosso favor ou contra nós mesmos. Então, verifiquemos isso, paremos de olhar para a casa do outro e comecemos a olhar para a nossa casa interior. O outro item diz que sempre que se antecede desastres, né, que nos leva de roldão, que vivemos em estúrdios, fívoros, e o comportamento salvador é a meditação e o esforço íntimo. Nós temos que meditar para nós nos melhorarmos diante das situações que acontecem. Não tomemos decisões sem analisarmos a problemática, porque quando nós tomamos decisões sem analisarmos o que nos leva a mudar de rumo, nós caímos em armadilhas, e essas armadilhas que caímos podem nos levar à porta do precipício. E aí sim vem as depressões que atinge hoje grande número de jovens, que tem tudo. Jovens, não é aquele jovem que anda na rua solicitando alimento. Eu digo jovem que tem um lar, tem uma família, em que os pais, para não terem problema, dão tudo o que têm. Dão celulares caros, né? Dão uma condição de vida alta, mas como eles não têm condições de analisar e têm conflitos internos e que não resolvem, não dialogam e não dividem, acabam indo para situações de até
se comprometerem mais com o suicídio. Então, procuremos, meus irmãos, trabalhar isso em nós, para que continuemos, como Jesus nos ensinou, sermos humildes, sermos pacíficos de coração. Muita paz.